Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Capítulo 1. Alice já estava cansada de ficar naquele banco, sem ter o que fazer, sentada ao lado de sua irmã. Dera 2 espiadas no livro que esta lia, mas, que pena, nele não havia nem conversas nem figuras. Para que serve livro sem figuras? Pensou ela. O calor era tanto que já desistira também da ideia de fazer uma coroa de flores. Havia muitas margaridas por ali, mas estava com tanto sono. De repente, viu um coelho branco, de olhinhos vermelhos, passar correndo perto dela. É claro que não havia nada de especial nisso. Nem Alice estranhou ouvir o coelho dizer: "Que horror! Que horror! Vou chegar atrasado." Mais tarde, ela achou esquisito que isso lhe parecesse natural. Mas Alice deu um salto quando viu o coelho tirar um relógio de bolso do colete, olhá-lo e apressar-se ainda mais. Um coelho de colete e de relógio? Nunca vira nada parecido com isso. Louca de curiosidade, Alice seguiu. Logo adiante, o coelho desapareceu numa toca, atrás de uma árvore. Alice entrou também. Não parou nem para pensar como iria sair. A toca do coelho parecia um túnel. Pouco depois, no entanto, caía de repente, tão de repente que Alice não pôde parar e caiu também. Parecia ser um poço, muito, muito fundo. A menina não sabia se estava caindo devagar ou se o poço não tinha mais fim. Ficou muito assustada, pensando no que lhe aconteceria depois. Primeiro, ela olhou para baixo, mas não pôde ver nada. Estava tão escuro. Então, olhou para os lados. Pelas paredes, havia armários com louças e muitas estantes com livros. Aqui e ali, mapas e gravuras flutuavam no ar. Quando passou por um armário, a menina pegou um jarro que ali estava. No rótulo lia-se geleia de laranja. Porém, desapontada, viu que o vidro estava vazio. Alice achou que não seria direito soltar o jarro no ar, pois poderia machucar alguém que estivesse embaixo. Então, esperou passar por outro armário e colocou-o nele. Bem, pensou Alice, depois de um tombo desses, nunca mais vou chorar quando cair da escada. Não chorarei nem que caia do telhado. Coisa pouco provável, não acham? Alice continuava a cair. Será que não pararia mais? Gostaria de saber quantos quilômetros já caí, disse ela, em voz alta. Acho que já estou perto do centro da Terra. Vejamos, mais ou menos uns 2.000 quilômetros. Isso mesmo, deve ter sido essa distância. Alice tinha estudado isso nas suas lições escolares e achava ótimo poder mostrar a sua sabedoria. Então continuou. Mas a que latitude e longitude estarei? Ela não sabia o que era latitude nem longitude, mas eram palavras compridas e soavam tão bem. Será que estou caindo para o outro lado da terra? Que engraçado se eu fosse cair no meio de gente que anda de cabeça para baixo. Acho que são os nossos antipáticos. Naturalmente, vocês sabem que ela queria dizer antípodas, não é mesmo? Mas terei que perguntar o nome do lugar em que vou sair. Então Alice tentou fazer uma reverência, enquanto dizia: "Por favor, minha senhora, poderia dizer-me se estou na China ou no Japão?" Imaginem, fazer uma reverência no meio de um tombo. "Oh, vão achar que eu sou uma criança muito ignorante." Não, é melhor não perguntar. Talvez eu descubra o nome escrito em alguma tabuleta. E Alice caía,
Caía, caía. Como nada havia a fazer, continuou falando. Mimi vai sentir minha falta hoje à noite. Mimi era o nome de sua gata. Tomara que se lembrem de lhe dar seu pires de leite. Oh, Mimi, como eu gostaria que você estivesse aqui comigo. Penso que não existem camundongos no ar, mas você poderia caçar um morcego. Afinal, eles são bem parecidos com os camundongos. Mas será que gatos comem morcegos? Alice já estava ficando com sono e começou a repetir. Gatos comem morcegos? Gatos comem morcegos? Às vezes também falava. Morcegos comem gatos? Mas como não havia ninguém para responder, não tinha muita importância o modo como fazia as perguntas. Alice já estava cochilando. Começou então a sonhar que passeava de mãos dadas com a gatinha e perguntava muito séria. Vamos, Mimi, diga-me a verdade. Você alguma vez já comeu um morcego? De repente, plumbe, plumbe, a menina acordou. Acabara-se o tombo. Alice caiu sentada num montão de folhas secas. Não estava nem um pouco machucada. Tratou de levantar-se. Adiante dela, por um corredor, ia correndo o coelho branco. Não havia tempo a perder. Imediatamente Alice correu atrás dele. O coelho ia falando. Oh, por minhas orelhas e barbas, como está tarde! Nisso, o coelho dobrou uma esquina. Alice estava perto. Quando virou, porém, o coelho havia desaparecido. A menina verificou que estava numa sala estreita e comprida, com um teto muito baixo. Do forro pendia uma fileira de lâmpadas. Ao redor da sala havia muitas portas, mas estavam todas trancadas. Depois de tentar abrir as portas de um lado e de outro, Alice voltou tristemente para o meio da sala. Como fazer para sair dali? De repente, viu uma mesa de 3 pernas, toda de vidro. Sobre ela havia uma reluzente chavezinha dourada. Alice imaginou logo que aquela chave deveria abrir uma das portas. Mas que pena! Ou as fechaduras eram grandes demais, ou então a chave era muito pequena. O fato é que a chave não servia em nenhuma das portas. Todavia, ao dar uma segunda volta pela sala, Alice descobriu uma portinha escondida atrás de uma cortina. Tinha somente 1 palmo de altura e a menina viu, deliciada, que a chave servia nela. Alice abriu a portinha e empurrou. Lá estava uma passagem da largura de uma toca de rato. A menina abaixou-se e olhou pelo buraco. Do outro lado havia o jardim mais lindo que vocês podem imaginar. Mas Alice não podia sequer enfiar a cabeça pela portinha. Mesmo que a minha cabeça passasse, pensou a pobre Alice, os meus ombros na certa não passariam. Oh, como seria bom se eu pudesse encolher como um telescópio! Se ao menos eu soubesse como começar, talvez pudesse tentar. Tantas coisas estranhas tinham acontecido com ela que Alice já estava achando tudo possível. Vendo que era inútil continuar olhando pela portinha, Alice voltou para perto da mesa. E se ela achasse um livro que ensinasse gente a encolher como telescópios? Mas o que viu foi um vidrinho, que tinha certeza de não ter visto antes. Amarrado ao pescoço da garrafinha havia um papel. Nele, em letras grandes e vistosas, estava escrito: Beba-me. Ora, Alice era muito cautelosa e não iria beber nada apressadamente. Vou olhar primeiro e ver se não está escrito veneno, pensou ela. Alice já tinha lido histórias a respeito de crianças machucadas e queimadas,
Tudo por não se lembrarem de avisos amigos como esses. Não mexa no ferro elétrico, senão você queimará seus dedos. Não brinque com facas, pois elas cortam, etc. Alice, porém, era esperta e lembrava-se muito bem do aviso. Não beba o conteúdo de um vidro em que esteja escrito veneno. Como nesse vidro nada havia escrito, Alice resolveu provar. O gosto era mesmo ótimo. Era uma mistura de gosto de peru assado, sorvete de morango, torta de maçã, café com leite e torradas com manteiga. Num instante, Alice bebeu tudo. Que coisa engraçada! Estava com o tamanho exato para passar pela portinha e ir ao encantador jardim. Resolveu, porém, esperar um pouco, para ver se parava de encolher. Alice começava a assustar-se. Isso precisa acabar, pensou. Se eu continuar a encolher, vou sumir, como uma vela que se derrete. Como é que ficaria então? Alice tentou imaginar como ficava uma vela completamente derretida, pois até então ela nunca vira uma. Depois de alguns momentos, vendo que não acontecia mais nada, a menina decidiu ir imediatamente para o jardim. Mas, pobre Alice, quando foi abrir a portinha, descobriu que esquecera a chave sobre a mesa. Voltou para buscá-la, mas viu que já não era possível. Podia ver a chave brilhando através do vidro, mas não podia alcançar. Tentou subir pelas pernas da mesa. Escorregava sempre. Já não aguentando, de tão cansadinha, Alice sentou-se e começou a chorar. Vamos, não adianta nada chorar assim, pensou. Levanta-se já, nesse minuto. Alice sempre se dava ótimos conselhos, apesar de quase nunca os seguir. Às vezes, recriminava-se tão severamente que ficava com os olhos cheios de lágrimas. Certa ocasião, puxara as próprias orelhas, por ter errado num jogo que estava jogando contra si mesma. A encantadora criança tinha mania de fazer de conta que era duas pessoas. Mas, agora, isso não vai adiantar nada, pensou ela com desgosto. Nessa horrível situação, já é bem difícil ser uma única pessoa respeitável. Nisso, ela viu debaixo da mesa uma caixinha de vidro. Abriu-a e encontrou um bolinho com confeitos prateados, formando a palavra coma-me. Bem, vou comê-lo, disse Alice. Se eu crescer bastante, apanho a chave. Se, ao contrário, encolher mais, passo por debaixo da porta. De todo jeito, entrarei naquele maravilhoso jardim. Nada mais importa. Tratou então de comer um pedacinho. Depois exclamou ansiosamente: estarei crescendo ou estarei encolhendo? Colocou a mão sobre a cabeça para medir se crescia ou encolhia e ficou muito surpresa ao ver que estava do mesmo tamanho. Isso é o que geralmente acontece quando alguém come bolo, mas Alice estranhou. Já estava acostumada a ver tudo acontecer de forma tão diferente. Tratou então de comer o bolinho inteiro.